Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O Gênesis é sempre importante. O que é que eu estou a dizer quando digo isso? O que eu estou a dizer é que o início de qualquer coisa é importante. Por isso a Bíblia começa com o Gênesis, mas o início, por exemplo, de uma organização ou de um projeto, geralmente revela o propósito, a motivação, a intenção desse projeto, ou objetivo, ou organização, ou meta. E por isso, o Gênesis é sempre importante. Foi o motivo ou a intenção inicial, uma que é completamente honrável e justa, com uma boa intenção, com um bom motivo puro, ou há aí uma mistura de bom e mal no motivo dessas ações, ou o que originou essa entidade, organização. Houve assim misturas na prática, ou nas crenças, ou na maneira de ser, ou atuar. Queridos irmãos, o Gênesis é importante. A intenção de Deus para a criação da humanidade está descrita no próprio primeiro capítulo de Gênesis. E vamos ver aí, começando no versículo 26 a 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Deus Pai e Jesus Cristo, que antes de Jesus Cristo ser filho de Deus e antes de Deus Pai ser o Pai de Jesus Cristo, era Deus e o Verbo. Estes dois seres da forma de Deus, Elohim, que é uma palavra uniplural, disseram, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele, o homem, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, criou Elohim o homem à sua imagem e à imagem de Deus. O criou, homem e mulher os criou. Aqui vemos a intenção e a motivação de Deus criar a humanidade. O plano de Deus é de vir a ter mais seres à sua imagem e conforme a sua semelhança, que nós sabemos que é ter mais filhos, filhos na família de Deus. Ter uma família de seres, tal como você, como pai, e os seus filhos são do mesmo género, da mesma qualidade de seres. Mas para criar uma família de seres do mesmo género, com a mesma capacidade de fazer decisões, a humanidade teria que ser uma família que tivesse arbítrio livre. Que tivesse a possibilidade livre de fazer escolhas, um livre-arbítrio. Que tivesse esta capacidade de escolher o que vão fazer acerca da moralidade. E como qualquer pai sabe,
quando você está a educar e treinar os seus filhos, embora quanto bem os ensine, quanto seja uma excelente criação e educação que você está a dar aos seus filhos, eles sempre terão a possibilidade de fazer algumas decisões ou escolhas que você vai dizer, não é assim tão bom. E você, com a sua experiência como um pai, vê que isto vai causar problemas. Vai causar sofrimento. Mas Deus Pai, quando deu ao homem a oportunidade de livre arbítrio, deu ao homem a oportunidade de decidir por si próprio o que fazer, bom e mau. E mais cedo ou mais tarde, qualquer homem, todos os homens, fariam algo mal. Ou, noutras palavras, pecariam. Fariam pecado. E o salário do pecado, Romanos 6, 23, é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna. E é interessante, diz que a vida eterna é um dom. Não quer dizer que você o tenha. Aí está a dizer que você não é uma alma imortal. É um dom. Porque se você pecar, o salário é a morte. Ora, o plano de Deus, a motivação, a intenção de Deus é para ter filhos à sua imagem, à sua semelhança. Como lemos aqui em Gênesis 1, versículo 26 e 27. Isto quer dizer que com a intenção, a motivação de que esses filhos fossem pessoas que soubessem fazer ou escolher coisas corretas, coisas baseadas em amor para o bem do próximo. Mas Deus sabia que o homem, mais cedo ou mais tarde, ia falhar. Porque tal como você sabe que os seus filhos, um dia ou mais tarde, vão fazer algumas coisas erradas. E por isso, Deus sabia que haveria pecado. E o salário do pecado é a morte. Uma vez que estes homens que Deus criou e por Adão e Eva estão a procriar-se, uma vez que estes homens pequem, vão morrer. Ora, se morrem, é o fim do grande plano de Deus para a humanidade. E por isso teria que haver, nesse plano, uma maneira de comprar de volta as pessoas, de redimir as pessoas da morte. Porque, ao fim de contas, o desejo de Deus é para que as pessoas tenham vida e tenham a vida abundantemente como Ele tem. E por isso vejam comigo, se faz favor, em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, que fostes comprados de volta da morte. Nós, no plano de Deus, necessitava que fôssemos comprados de volta da morte. Mas o salário do pecado é a morte. Para pagar esse pecado, necessita de outra morte. E por isso, fomos resgatados
do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, isto é, do que nós somos e que os nossos pais também são e que recebemos por tradição e por descendência e porque somos carnais, mas somos resgatados não é com ouro ou dinheiro, ou com reais, ou com dólares, ou com euros, somos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, conhecido, pré-ordenado, sabido ou conhecido de antecedência, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Esta necessidade de que Jesus Cristo viesse para a terra e que morresse e pagasse com a sua vida, com o seu sangue, para nos redimir, tinha sido conhecido por Deus antes da fundação do mundo. Porém, só foi manifestado agora, nestes últimos 2000 anos, por amor para conosco. Queridos irmãos, é importante nós entendermos este ponto vital, vitalíssimo. A morte de Cristo é uma parte integral, necessária, vital do plano de Deus para criar filhos e filhas de Deus na família de Deus. Por quê? Porque nós temos que aprender, e aprender quer dizer que depois de nos queimarmos, digamos assim, depois de nos magoarmos, aprendemos a não fazer isso de novo. Temos que aprender, através das nossas más escolhas, aprender a não fazer isso outra vez. E essas más escolhas, minhas, suas, vós, da humanidade, vão trazer sofrimento a eles e a outros. Por que há sofrimento? Oh, não há Deus. Não, há sofrimento porque Deus está a dar arbítrio livre. Está a dar você a liberdade de você escolher, decidir e fazer. Por quê? Porque através disso você vai aprender, nós vamos aprender, a humanidade vai aprender que a única maneira boa é a maneira de Deus. Vamos aprender a confiar na palavra dele. Isto é, a ter fé no que ele diz. Porque, ao fim de contas, ter confiança é fé. É confiar no que Deus diz. É ter fé no que Deus diz. Por isso, sofrimento, morte e a necessidade de sermos redimidos, comprados de volta, resgatados, é necessária. O sofrimento, a morte e a redenção são necessários neste plano para criar seres que têm capacidades do género de Deus, do Pai e do Filho, para sermos dessa mesma família. Porque se não fosse, seríamos simplesmente robots. Não, mas não somos. Temos capacidade de pensar e deduzir e temos que aprender a fazer o que é correto. E por isso, o Pai e o Filho, o Pai Celestial e o Filho de Deus, tinham que sofrer para provar o seu
amor para nós. Queridos irmãos, nós podemos entender o sofrimento de Jesus Cristo. Sim, ele veio para a terra, se esvaziou de Deus, porque ele era igual a Deus, era da forma de Deus, e se fez um homem. Vemos isso em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 8. Filipenses, capítulo 2. Versículo 6 a 8. E diz assim: pois ele, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Queridos irmãos, não era nenhum estelionato, não era nenhuma falsidade ideológica ser igual a Deus. Jesus Cristo era igual a Deus em forma, em género. Não estou a falar da autoridade, estou em género, de forma. Mas assim mesmo, voluntariamente, não foi forçado, livre arbítrio, voluntariamente, se esvaziou. Se esvaziou do poder de ser Deus, para vir a ser, com poderes limitados, de um ser humano. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Quer dizer, esvaziou-se da figura de Deus, da forma de Deus, de ser igual a Deus, para vir a ser igual ao homem. E ainda mais, versículo 8, se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Queridos irmãos, vemos aqui 2 pontos importantes. Primeiro, humildade, e segundo, obediência. Humildade e obediência. Queridos irmãos, nós temos de ter o mesmo sentimento, a mesma atitude, como lemos no versículo 7. Isto é o que nós temos que aprender. É o que nós temos que aprender. Queridos irmãos, o sofrimento de Cristo, a maioria parte de cristãos entende facilmente. Mas muitos de vocês são pais, não são? São pais, não são mães? Se você está a ver o seu filho ou sua filha sofrer, dá-lhe dor, magoa a você como pai? Magoa muito. Magoa muito. Os pais também sofrem quando veem os filhos a sofrer. Quando vê o filho ou a filha a ter dores. E quanto mais os pais sofrem quando veem os seus filhos morrer, quando eram jovens, por exemplo. Como um pai, você ainda sofre, talvez mais. De outra maneira, mas sofre. Veja aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor. Deus prova, está a provar o seu amor para conosco. Isto é, o Pai está a provar o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos irmãos, este plano para criar filhos e filhas
do género deles. É um grande plano. É um plano de grande amor por estes filhos e filhas. Mas necessitava sofrimento e morte. E por isso, vemos que, através de Gênesis, que este é o plano de Deus, e vemos que em Gênesis, que Deus deu ao homem a possibilidade de escolher, por exemplo, duas árvores. A árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, que resulta na morte. E por isso vê-se que em Gênesis, que Deus estava a trabalhar com a humanidade desde o início do Adão e Eva. E desde o início, desde o princípio, Deus mostrou e demonstrou a Adão e a Eva que eles tinham a liberdade de escolher. Eles tinham a liberdade de escolher. Mas antes de escolher, Deus lhes ensinou o que era bom e o que era mau. Deus lhes ensinou o caminho da vida. E por isso Deus ensinou a eles: isto é bom, isto é mau. Sigam o bom para ter vida. Não sigas o caminho do bom e do mau. Isto é, não decides para ti próprio o que é bom e o que é mau. Tem confiança em mim, no que eu te estou a dizer o que é bom e o que é mau. E segue o que eu estou a dizer. Não faças o errado. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 a 17. Vejamos então, Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Estava a educar o que é bom e o que é mau. Porque no dia que dela comeres, se seguires o caminho errado, vais morrer. Não é imediatamente, mas vais morrer. Começas. O salário do pecado é a morte. Deus mostrou a Adão e a Eva que tinham liberdade de fazer as suas escolhas morais, mas que havia consequências. Que há consequências. E por isso, depende da vossa situação e da vossa decisão, há consequências. As consequências é uma vida feliz ou uma vida com sofrimento e morte. Como disse, Deus entendia e sabia que a humanidade tinha que aprender a vencer as tentações. Tinha que aprender a ser um vencedor, para ser parte da sua família. Porque como membros daquela família, como seres do género da família de Deus, como filhos de Deus, no futuro, na eternidade, vão ter muitas atrações ou muitas coisas a puxar, ou sentimentos de importância que têm que vencer e têm que se manter humildes e não podem ser sujeitos à tentação, porque foi o que aconteceu com Satanás. E além disso, têm que aprender a discernir o bem do mal. Têm que aprender a discernir a verdade da decepção. Têm que aprender, têm que ter a capacidade mental de começar a ver, isto não está correto. Têm que ter esta capacidade. E têm que aprender
a acreditar em Deus, isto é, ter completa confiança no que Deus diz, porque Ele é verdadeiro, Ele é amor e Ele é fiel. E, aliás, este é o primeiro ponto. Porque aconteceu a Adão, eles não acreditaram em Deus, que Deus disse, come só desta árvore, não comes daquela, porque vais morrer, não faças as escolhas erradas, porque vai haver consequências, e Adão não acreditou. Nós temos que acreditar e ter a força de vencer qualquer tentação ou decepção para puxar para outra direção. É exatamente o que aconteceu com Adão e a Eva. Precisamos disto para ser membros da família de Deus. Nada mais, nada menos. Vamos ter que acreditar em Deus completamente e vamos ter a capacidade de vencer estas atrações e estas cobiças e estas concupiscências, estes sentimentos de arrogância, e temos que aprender a discernir o bem do mal, a cheirar, isto não cheira bem, e afastar-se disso. E por isso é que Deus permitiu Satanás causar este engano a Adão e Eva, e tem este engano à humanidade. Porque é para nós aprendermos a separar o bem do mal, a separar a verdade da mentira. Temos que aprender. Veja em Gênesis capítulo 3. Versículo 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Mas aqui Satanás a causar dúvida, a criar dúvidas na mente de Eva. Eu respondi à mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morras, não morrais. Então a serpente disse à mulher, Deus está a mentir, não acredites no que ele diz, não vais morrer. E versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus serás conhecedores do bem e do mal. Queridos irmãos, nós não precisamos de nos magoar. Nós não precisamos de cometer adultério para saber que é mau. Nós não precisamos de matar uma pessoa para saber, olha, isto é mau. Precisamos ter o conhecimento e dizer isto é mau. Ponto final, acreditar. E não fazer coisas erradas. Ter confiança no que Deus diz. Isto é mau, não faças. Pornografia é má. Não olhes para isso. Tem confiança nisso. Mas Satanás diz, não, tens que experimentar para ver se de facto é bom ou mau. Para seres como Deus. Queridos irmãos, aqui está uma mistura de verdade com mentira. Sim, Deus quer que venhamos a ser como Ele é, porque quer que sejamos à imagem dEle, à semelhança dEle. Foi o que Ele disse no capítulo 1. Sim, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Mas Satanás, na sua sutileza e mentira, misturou as coisas. É como os políticos hoje em dia fazem. Misturam um bocadinho de verdade, ou muita verdade com um bocadinho de mentira. Mas aquele mentiu por causa disto, ou coisa assim. Estão a criar estas confusões por causa da politiquice. A politiquice deste mundo. Queridos irmãos, evitem a politiquice deste mundo. Evitem a politiquice deste mundo. Porquê? Porque vai sujar você, vai sujar a sua mente, vai fazer você cair mais cedo ou mais tarde. E se você está a meter nisso, vai ter que aprender uma lição. Vai se queimar um dia. E depois vai ver, não devia ter feito aquilo. Queridos irmãos,
não se metam na politiquice deste mundão. Seja onde for. Continuando. Satanás quer misturar a verdade com a mentira para enganar. Ele engana ou ilude o mundo inteiro. Apocalipse 12, versículo 9. Queridos irmãos, nós temos que batalhar e aprender a ser sábios, aprender a ser prudentes como serpentes. Vejam em Mateus capítulo 10, versículo 16. Mateus 10, versículo 16. Mateus 10, versículo 16. E precisamos de aprender a ser sábios como serpentes e inofensivos, isto é, simples como as pombas. Mateus 10, versículo 16. Diz assim: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Queridos irmãos, este mundo está cheio de lobos, enganadores, iludiadores, que nos estão a enganar e querem destruir você. Ser, portanto, prudentes, ser sábios, cuidado. E sejam simples como as pombas, sejam inofensivos, não magoem outros. Acautelai-vos dos enganos que os homens vão dar a vocês. Queridos irmãos, uma vez mais, Deus sabia que o homem tinha que aprender lições básicas. Primeiro, ter confiança no que Deus diz. Segundo, ter que aprender a discernir a verdade da decepção, porque este mundo está cheio de decepções e ilusões. E temos que aprender a lutar contra as atrações, contra as cobiças deste mundão. Vejam, por exemplo, em 1 João, capítulo 2, versículo 16. 1 João, capítulo 2, versículo 16. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Não ameis o mundo, como diz no versículo 15, nem as coisas que há no mundo, no mundão, porque se amas o mundo, se amas a politiquice deste mundo, se amas a politiquice deste mundo, o amor do Pai não está em você. Por tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba, isto é, o orgulho da vida, não procede do Pai. Orgulho da vida. Bem, você mete-se em politiquice. Olha, sou importante. Sou chefe aqui. Sou chefão. Orgulho, a soberba da vida. A concupiscência da carne. Isto é, a natureza humana. E a concupiscência dos olhos. Este desejo de ver e vontade. Temos que vencer estas fraquezas da carne, queridos irmãos. O mundo passa, como esta concupiscência. Isto tudo passa. E por outro lado, também, irmãos, vejam também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Como disse há pouco, temos que aprender a discernir o bem do mal. Temos que aprender a discernir a verdade da mentira. Temos que aprender a separar doutrinas falsas da pura verdade de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Vamos começar no versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. Quando o iníquo, quando o falso profeta vier, isto vai ser cheio de milagres que as pessoas vão ficar completamente iludidas. Mas, queridos irmãos, começa com coisas pequenas. Você está a ser iludido com coisas pequenas agora, com todo o engano da injustiça. Estas doutrinas falsas são enganos de injustiça.
aos que perecem. Porquê? Porque não acolheram o amor da verdade. Queridos irmãos, se você ama a verdade, vai odiar estas mentiras todas, porque você vai ver, vai discernir a verdade da decepção. Assim tão simples. Uma mente sã, uma mente bem equilibrada, você vai discernir. Queridos irmãos, temos que vencer as fraquezas da carne, temos que aprender a discernir a verdade da decepção e temos que ter absoluta confiança em Deus. Vejam Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos 3, versículo 28. Romanos 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Nós somos justificados porque temos confiança no Pai. Completa fé, completa confiança no Pai. E precisamos fazer o que Ele diz para nós fazer. Porquê? Porque acreditamos nele, temos confiança no que Ele diz. Queridos irmãos, por isso, Deus sabia que tínhamos que aprender por estas experiências. E, conforme tivermos estas experiências, mais cedo ou mais tarde, alguns de nós, aliás, todos nós, falhamos. Falhamos. E por isso tem que haver um caminho de redenção, um caminho de sermos resgatados. E isso somos resgatados através do sacrifício de Jesus Cristo. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Somos resgatados por Cristo. Sabemos que fizemos coisas erradas, que caímos, que tropeçamos, que falhamos, e agora não vamos continuar a falhar. Olha, eu vou continuar a falhar. Não, agora vi que este caminho do mundo não funciona. Eu quero ir no caminho correto. E qual é o caminho correto? Imitar a Jesus Cristo. É o que diz aqui. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Precisamos de imitar a Cristo. Ele é o nosso padrão. Ele é o fim da lei. É o objetivo, é a meta, é o exemplo, é o padrão que cumpriu a lei como devia ser cumprida. E por isso, temos que nos arrepender, como Pedro disse no sermão no dia em que receberam o Espírito, no dia de Pentecostes, em Atos 2:38, que eles perguntaram o que vamos fazer. Eles disseram, arrependem-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o Espírito Santo, que é aquele Espírito que vos ajuda, que vos dá a força para vencerem. E por isso é que temos que mudar. Arrepender, temos que mudar. Não podemos continuar naquele caminho, que é um caminho de sujidade. Temos que reconhecer, sim, caímos. Jesus Cristo de graça, somos justificados de graça. Jesus Cristo de graça nos tirou de lá. Agora que nos tirou de lá, não devemos estar a continuar a ir para a lama. Não temos que agora andar no caminho certo. Temos que imitar a Cristo. Temos que imitar a Cristo. Temos que pôr o novo homem. Vejam em Filipenses 4, versículo 24. Perdão, não é Efésios 4. Efésios 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem. Temos que pôr um novo homem. Temos que nos arrepender, temos que mudar. Temos que ser batizados, isto é, temos que ter um compromisso, sabendo e entendendo o que é que temos que mudar e mudar.
É um novo homem que é criado segundo Deus. Isto é, que nós somos uma nova criação a imitar a Deus, segundo Deus. Digamos assim, uma fotocópia do que Deus é. Na nossa condução, na nossa maneira de viver, no nosso sentimento, na nossa maneira de ser. Em justiça, mas como diz no grego original, na verdadeira justiça. Podem ler isso também na Revista e Corrigida e na Corrigida e Fiel, na verdadeira justiça. Sim, porque pessoas têm a sua autojustiça. Não está a falar disso. Está a falar na verdadeira justiça, que é a justiça de Deus. E retidão, procedentes da verdade. Queridos irmãos, o golo, a meta, é para nós virmos a ser, ao fim, virmos a ser como Deus é, de acordo com as leis de amor de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 13. Uma vez que estamos agora a praticar o caminho correto, estamos a viver da maneira correta, estamos a viver da maneira nova, não estamos a continuar a andar na sujeira. Sim, somos resgatados da sujeira, mas agora temos que andar no caminho certo. Por isso diz assim, em Romanos capítulo 2, versículo 13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Sim, porque continuam a ouvir, mas continuam a fazer a mesma porcaria. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Somos justificados de graça através do sacrifício de Jesus Cristo. Agora que estamos justificados, temos que continuar nesse caminho. Porque por isso os que estão a praticar a lei são justificados. Se você não continua nesse caminho, você volta para a sujidade. Como é que você pode ser justificado se você continua nesta porcaria do mundo? Você tem que sair e ficar a vencer. Todos nós temos que fazer isso. Você e eu temos que fazer isso. Temos que fazer isso. Esse é que é o caminho. Nós não podemos estar no reino de Deus, a não ser que nós estejamos a buscar a justiça de Deus, a verdadeira justiça. Mateus 6:33. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e a justiça de Deus. Por isso vemos, voltando ao Gênesis, ao início, vemos que Adão e a Eva fizeram uma escolha incorreta, que afetou os filhos. E, por exemplo, afetou o seu filho, vejam aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 5. Gênesis capítulo 4, versículo 5. Diz assim, ao passo de que Caim, e de sua oferta não se lhe agradou, irou-se, pôs sobre a maneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. Porquê? Porque Caim não venceu o pecado. O Caim, vejam aqui no versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas todavia procederes mal, se continuares no mal, se não venceres, se não parares de estar na lama, mas andares no caminho correto. Por isso diz, se todavia procederes no mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Esta atração negativa do pecado está contra a sua vida. Está contra você. Mas você tem que dominar. Você tem que dominar estas tentações. Você tem que dominar as fraquezas da carne. Você tem que vencer. Tem que ser um vencedor. Por isso é que diz em Mateus 11, versículo 12. Mateus 11, versículo 12. Mateus 11, versículo 12.
desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Queridos irmãos, desde os dias de João Batista, e agora é que o reino de Deus está a ser pregado por Jesus Cristo e pelos apóstolos e por nós, pela Igreja de Deus, estamos a pregar o reino de Deus e que precisamos de ter a justiça de Deus, temos que lutar com esforço, temos que fazer esforço para vencer as fraquezas da carne, temos que ser guerreiros, a pôr a armadura de Deus para vencer esta batalha, temos que lutar. Por isso o reino dos céus é tomado por esforço e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Temos que ser ousados. Temos que lutar. Temos que vencer. Mas não estamos a lutar outras pessoas, estamos a lutar contra nós próprios. Estamos a lutar contra as atrações do mundão. Estamos a lutar contra a tentação. Vejam Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra outras pessoas, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões. Nós estamos a lutar contra o mundão, contra a liderança deste mundo, os líderes físicos e espirituais. É uma luta que começa com nós próprios e com os enganos deste mundo, mas é uma luta espiritual. É uma luta espiritual. Não é uma luta de carne e sangue. Não é uma batalha, ir para um campo de batalha com uma espada e matar pessoas. Não. E assim vemos, voltando em Gênesis, capítulo 4, versículo 8, o Caim falhou. O Caim pecou. E o que ele fez? Gênesis 4, versículo 8. Diz assim, assim disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, então Caim levantou-se contra Abel, seu irmão, e o matou. Ele não viu que o pecado estava dentro dele. Pensou que o pecado era a culpa do outro. Quando as pessoas dizem, olha, é a tua culpa, em vez de olharmos para nós próprios e nos arrependermos e mudarmos, estamos sempre a acusar e a apontar o dedo. Queridos irmãos, Caim permitiu ser influenciado e guiado ao assassinato. E assim tem continuado a história da humanidade. De não confiar a Deus, exceto algumas exceções, mesmo no Gênesis, como por exemplo Noé. Até que chegamos à história de Abraão. E vemos a história de Abraão que completamente teve confiança em Deus. Em Gênesis capítulo 12, diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma benção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fez uma promessa aqui a Abraão, faz isto, mas com as condições que tu me obedeças, que tu saias, que tu vais, e eu então obedeças, vais-me obedecendo, e eu então te abençoarei a ti, a tua família, e não só a tua família, diz assim, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E vemos aqui já uma promessa dupla. Uma promessa da família dele, digamos assim, desta raça, dessa família, deste grupo de pessoas, e uma promessa de graça
para todas as famílias da terra que serão abençoadas por meio dele. E depois lemos em vários capítulos seguintes, no versículo 7 do mesmo capítulo, que era uma promessa de terreno, território, e depois vemos no Gênesis 13, que era para os teus descendentes, Gênesis 13, versículo 5, que diz para os teus descendentes, para sempre, e depois vemos em Gênesis capítulo 15, versículo 18, que é uma grande expansão de terreno e muitos descendentes, e depois vemos no capítulo 17, Gênesis capítulo 17, versículo 1 a 8, em que diz, olha, eu vou fazer uma aliança contigo, ok? E obedece-me. E como diz então no versículo 5, Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, pai de uma grande multidão de nações. E ele queria ter um filho, não tinha um filho, vemos aí em capítulo 18, que lhe prometeu ter um filho através de Sara, um filho de promessa, e eles já eram idosos, isto disse que... Mas ele disse aqui também um capítulo importante, uma secção importante, é Gênesis 18, versículo 19, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Aí está um ponto importante de Abraão, é a família. Não só ele obedeceu, mas ele educou e ensinou aos seus filhos, à sua família, ordenou que obedecessem, seguissem o caminho de Deus. E por isso vê essa razão, porque Abraão é o pai, digamos assim, dos fiéis. O pai de muitas nações. E depois vê-se, no capítulo 21, Isaac nasceu. Capítulo 21, o nascimento de Isaac, vê-se aí. E depois, no capítulo 22, vê-se a confiança que ele demonstrou para com Deus. Quando Deus disse, olha, toma o teu filho único que nasceu desta maneira única. Sim, porque nasceu de uma promessa. Porque a Sara já tinha passado os dias de dar bebés. E por isso é um filho único, o filho único que ele recebeu de promessa, da promessa de Deus. E ele disse, olha, vai e faz um sacrifício com o teu filho. E o filho Isaac também já era um bom jovem, já não era uma criancinha, e ele também foi. Foram ambos de livre vontade. Isto é no Gênesis capítulo 22. E esta é a prova de Deus a Abraão. E veja no versículo 8 e 9 de Gênesis 22, respondeu Abraão ao seu filho, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha e amarrou Isaac, seu filho. Imagina, o filho já não era uma criancinha. E o amarrou. O filho se submeteu em confiança ao pai e a Deus. E o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Então, do céu lhe bradou o anjo do Senhor, diz, Abraão, Abraão, eis aqui, e disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Teu único filho desta maneira, da promessa, através de Sara. Aí vê-se que ele provou o seu amor a Deus. E a promessa agora ficou incondicional. As promessas que tinham feito agora eram certeza, diz assim, no versículo 15 e 16. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia
na praia do mar. A sua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações, através da tua semente. Aí vê-se uma vez mais a promessa que multiplicará a descendência e todas as nações vão ser abençoadas. Uma promessa dupla. E por isso as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Jesus Cristo, como lemos em Gálatas capítulo 3, versículo 16. E através de Jesus Cristo nós ficamos partes dessa promessa, nós tornamos filhos de Abraão. Queridos irmãos, por isso vemos uma promessa física para os descendentes de Abraão e uma promessa espiritual através do descendente, que é Jesus Cristo. Através de Abraão, vimos Abraão, depois houve Isaac e Jacó, e por isso houve as bênçãos a Israel. E aí vê-se uma grande tipologia, que o sacrifício de Abraão e Isaac, que ambos estavam prontos a obedecer em fé, em confiança, são um tipo do sacrifício do Pai Jesus Cristo. Isto demonstra o amor e o desejo de estarem prontos a sacrificar-se. E por isso, como lemos em Romanos 5, versículo 8, isto prova o amor de Deus para connosco, porque Ele deu o seu Filho. E como lemos em João 3, versículo 16, Deus nos ama tanto que nos deu o seu único filho, filho unigênito. Unigênito quer dizer o único, monogenes, o único que foi gerado desta maneira porque nenhum outro ser humano foi gerado como Jesus Cristo foi. Deste género. Tal como Isaac foi o único que foi gerado dessa maneira também. Isto prova o amor de Deus para conosco. E por isso o Gênesis é importante, irmãos. O Gênesis é importante. De Israel físico e de Israel espiritual. Israel físico, que é através de Abraão, Isaac e Jacó, e através de Jacó foi nomeado como Israel, como lêem em Gênesis 35, Jacó veio a ter o nome de Israel, e depois lemos em Gênesis 48, versículos 19 a 20, que Jacó, agora Israel, deu as benções a Efraim e a Manassés. Efraim, que era o mais novo, pôs a mão direita sobre ele e disse que viria a ser uma multidão de nações. E a Manassés, que era o mais velho, pôs a mão esquerda sobre ele e disse que iria ser uma grande nação. Isto, queridos irmãos, é explicado em muito maior detalhe no nosso guia de estudo bíblico acerca dos Estados Unidos e a Inglaterra na profecia bíblica. Queridos irmãos, se não sabemos quem é Israel, quem são as nações de Israel, particularmente a nação de José, as nações de José, que são Efraim e Manassés, quem são essa companhia de nações, Efraim, que hoje em dia é os Reinos Unidos e a Inglaterra, e Manassés, que hoje em dia é os Estados Unidos. Queridos irmãos, vemos aí as promessas de Deus. As promessas que Deus fez e que cumpriu. Promessas físicas e promessas espirituais. Mas, infelizmente, embora essas promessas de Deus foram cumpridas, as nações desobedeceram. Vocês leem Deuteronômio 28. Se vocês me abençoarem, nos primeiros versículos de 1 a 14, vocês serão abençoados. No versículo 15 adiante, se vocês não obedecerem, vocês vão ser amaldiçoados. E depois diz, no versículo 45 de Deuteronômio 28, vocês são amaldiçoados porque não me obedeceram. Voltando à grande imagem, à importância de Gênesis. Deus está a criar uma família com muitos filhos. E para essa família é necessário que tenham a oportunidade de fazer as suas próprias escolhas morais. O desejo, então, é que aprendam uma lição por causa dos erros e que não façam isso de novo. E são
justificados de graça pelo sacrifício de Jesus Cristo. Deus está trabalhando por uma família física e os seus descendentes para abençoar as nações do mundo fisicamente. E assim vai fazer no reino milenial também, no milénio. E por outro lado, Deus está a trabalhar por uma família espiritual, que é Israel espiritual, que é o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus, para abençoar o mundo inteiro, para, ao fim disto tudo, virem ser parte da família de Deus. Queridos irmãos, o propósito de Deus para conosco é para Ele ter uma família e nós sermos parte da família dele. O Gênesis é importante.